Canal Astronomia Hoje apresenta O que acontece depois da morte? Novo descobrimento. Saudações, internautas! A humanidade sempre tem acreditado em algum tipo de existência no pós-vida. A morte nos alcançará um dia cedo ou tarde, e mesmo que tentamos não pensar nisso, não há dúvidas de que faz parte de nossas vidas. Vemos como os nossos entes queridos, amigos e familiares vão nos deixando e não podemos pensar na ideia de que não há nada mais além desta existência. O que irá acontecer conosco? O medo do nada nos causa sofrimento. Queremos seguir existindo. Muitas culturas são obsessivas a tal ponto com esta ideia que criaram seus próprios rituais, como a civilização egípcia e suas impressionantes pirâmides que não são mais do que criptas para acompanhar o falecido ao seu caminho para outra vida. Mas deixando de lado as crenças e mitos, a pergunta que todos nós fazemos é: há realmente vida depois da morte? O que acontece depois da morte? Alguns descobrimentos sobre esse tema têm dado alguma luz e acredito que o que eu vou te revelar irá te impressionar. O Dr. Sam Parnia é professor da Universidade Estatal de Nova York e tem se destacado em experimentos sobre a morte. O fim, como chamaremos a continuação, segundo ele. A morte é um processo no qual se diminui o oxigênio e, pouco a pouco, nossos circuitos cerebrais vão se apagando, perdendo assim a consciência do mundo. O corpo para de funcionar ainda que não acredite que seja o fim. A ciência nos diz que as células seguem existindo por um tempo e os processos químicos a nível celular seguem produzindo, mesmo que nosso cérebro tenha parado. Por isso interessa saber o que acontece com a consciência e se podemos existir de alguma maneira fora do corpo. Acredite-se que o corpo e a consciência são duas dimensões diferentes. O monge budista Gen Shokyong pensa que a mente não é apenas o cérebro. Para o budismo, a mente é algo de natureza vazia, um espaço onde não há matéria e somente se embasa em compreender o mundo. Há uma conversão kármica quando esta vida se acaba, pelo que a mente deixa o corpo e viaja à próxima vida. A separação entre corpo e mente, nossa mente pode viajar a vários lugares em vidas futuras, é como se nossa mente não fosse o final. A enfermeira e mestre de investigação clínica Verônica Rojas pensa que os testemunhos das pessoas que voltaram de uma família mudaram suas vidas, valorizaram suas pequenas vivências e perderam o medo de morrer. Mas, segundo o filósofo John Martin Fisher, isso é porque suas conexões cerebrais foram alteradas e provocaram estados parecidos como alucinógenos. A conclusão clínica a esse tema não são provas de que há vida após a morte. Apenas é um processo de troca em pessoas que não deixaram completamente este mundo e os processos cerebrais a ponto de se apagar-se ou serem alterados. Assim, a grande maioria da comunidade científica acredita, baseando-se nas informações médicas, ainda que a vida não seja igual para todos, apenas a morte é igual para todos. A experiência traumática é o processo que implica a mudança, a transformação da matéria, incluindo a consciência. Uma experiência significativa e frequente com muitas pessoas é a visão de um túnel de luz, considerado pelos médicos como o estreitamento da consciência e a dilatação pupilar. A visão de luz ou túnel se associaria a esse estreitamento da consciência e à dilatação pupilar própria. Outras pessoas têm outra explicação para este fenômeno. O que acontece é que, ao final do túnel, há luz de outro hospital onde voltamos a renascer. Uma vez que nasce, esquece sua vida passada e se concentra no que tem agora. Partes de memórias ficam para trás e isso causa déjà vu. Não há forma de comprovar isso, ainda que existam pessoas que têm se lembrado das vidas passadas, falando outros idiomas, incluindo com habilidades excepcionais. Pesquisadores da Universidade de Medicina de Emory, em Atlanta, têm realizado descobertas surpreendentes. Segundo alguns estudos científicos, existe uma memória genética. O DNA transmite a memória de nossos antepassados e uma parte de suas recordações e vivências. Além das características físicas que herdamos de nossos antepassados, isso nos transmite também uma parte de suas recordações e vivências. Isso seria o equivalente à reencarnação física do corpo a corpo. O que se sugere é que certa informação se transfere de nossos ancestrais através do DNA e a partir de nós para as gerações seguintes.
A reencarnação pode existir, porém, de outra forma, diferente do que acreditávamos. Simplesmente quem é reencarnado é a informação. A alma poderia ser uma memória ou certa informação. Isso nos faz mais responsáveis em saber que não só deixamos rastros físicos em nossa vivência, mas também experiências que tivemos, sejam boas ou más, e que parte de nós pode sobreviver em outro corpo. Mas também não apenas nossos descendentes se lembram de nossas vivências, assim como o universo. Segundo a teoria da redução objetiva orquestrada proposta por Penrose e Hameroff, a partir da física quântica, se considera que a consciência apenas é informação quântica programada em microtubos dentro dos neurônios. Traz a morte do corpo e a informação volta ao universo, dispensando-se entre o entrelaçamento quântico com o resto de partículas. E essa informação se transfere por toda a rede quântica. Este é o que aconteceria com um fim. Se a pessoa pode ser reanimada, a informação quântica onde estamos imersos pode voltar aos microtubos. Em caso contrário, permanece na rede quântica, em forma de informação. O que algumas culturas chamam de alma, o que fazemos em vida, tem seu eco na eternidade. Quando nos adentramos mais e mais nos segredos do universo, compreendemos que somos pura informação. E algo mais do que corpos físicos, formamos parte da energia universal que transcende a matéria em outros tempos e outros universos. Isso é o que ocorre com a hipótese quântica do biocentrismo, segundo Robert Lanza. A morte é só uma consequência da consciência, uma ilusão, e é a que cria o universo. A mente é o todo e é a que cria o mundo que nos rodeia, incluindo o espaço-tempo. Sua hipótese está baseada no experimento da dobra do tempo, no qual um fóton pode atuar como ondas de partículas. A consciência altera a realidade. Isso também implica a possível existência de universos paralelos, já que, teoricamente, a morte apenas existe para o observador. Não pode dizer a si mesmo que tenha falecido, pois é necessário uma consciência para estar vivo. De maneira que, a partir de seu ponto de vista, sempre vai estar vivo. Isso significa que poderíamos navegar por múltiplos universos paralelos ao morrer e seguir existindo em outras realidades. Poderíamos estar mortos muitas vezes sem sabermos. Recorda-se daquela vez que atravessou a rua e não te atropelaram por um pouco? Ou como te salvaram a vida no último momento? Em outro universo, sim, aconteceu seguramente, mas do seu ponto de vista, sua vida é eterna. Ainda que seja uma pessoa mais velha, a consequência é que vai seguir existindo em outra realidade. Mesmo entre aqueles que continuam aqui e certificaram-se de sua morte, eles não podem te seguir, já que cada pessoa vive em seu espaço-tempo. Como observador externo a ti de algo que você não pode perceber, o espaço-tempo é como um pão de forma onde passado, presente e futuro sempre estão ali. Onde nós vivemos uma só fatia do pão, incluindo os que faleceram, seguem existindo em algum lugar do espaço-tempo. O único que te separa deles é o tempo. Os fantasmas são uma consequência de uma infiltração deste espaço-tempo do passado recente? Deixo este para que pense. Há algumas religiões, como o cristianismo, dizem que vamos voltar ao céu. Com os budistas, vamos reencarnar, e o ateísmo, que vamos deixar de existir. Quem tem razão? Um lugar que vamos todos não podem ser mal. Vou dar minha opinião pessoal ao tema. Nosso universo é realmente complexo, cheio de energia que se transforma, se molda e volta uma e outra vez a criar, sem descanso, novas criaturas de matérias. Este belo maquinário do cosmos tem um segredo, e é que não pode existir seres eternos. Tudo deve estar sujeito à troca e à transformação. A eternidade de seres conscientes não pode ser possível. Destruiria o mesmo cosmos, inclusive se a hipótese de múltiplos universos paralelos de Hobbit seja verdade. O único real é que sempre seguiremos existindo. A energia eterna do vazio quântico é o que garante que há algo no lugar do nada. E isso significa que, ainda que o universo desapareça e renasça milhões de vezes por uma questão puramente probabilística, chegará o momento em que se criará um universo similar ao nosso, com seres exatamente iguais a nós, e estaremos novamente vivendo esta realidade muito mais vezes.
igual a vida. Nosso universo volta a renascer e morrer muitas vezes, mas a informação não se perde, sempre está ali, garantindo que existia algo até que existam seres conscientes que computam o tempo. Quando morremos, a informação quântica contida em nós volta ao universo para transformar-se e renovar-se. Outra parte, geralmente nossos descendentes, e ao mesmo tempo estamos fazendo o universo evoluir. Nossa consciência se transforma em informação que se transfere em todos os lugares do nosso planeta, do universo e das estrelas. Esta extraordinária troca de matéria e energia nos faz compreender que devemos evoluir e nos revolucionar. Esquecemos que fomos humanos, esquecer o céu e o inferno. Não há continuidade para a nossa forma de vida. Vamos abrir nossas mentes, pois há mais possibilidades. Somos uma mente apenas que existe para sempre, energia criadora e eterna do vazio quântico, que se submete à transformação. Nos convertemos em seres humanos e logo em pó pulverizado para o cosmos. Voltando às estrelas, renascendo em outras formas. Filhos da eternidade que voltarão a experimentar todas as dimensões e flutuações como navegantes eternos. Criamos estrelas, planetas e outras formas biológicas. Em um universo sem limites, quem quer continuar a ser humano para sempre? A morte é um vazio sem tempo. Não existimos, mas não é o fim de tudo, pois só vivemos e assim percebemos o tempo. Voltaremos a nos misturar em outras formas, outras classes de existência e outras muitas transformações. Não existem limites em nossa viagem. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva para que assim o canal permaneça ativo. Compartilhe nas redes sociais e deixe seu comentário. Um abraço cósmico a todos.